Bom, vamos agora aos abalos da política. Vamos lá para Brasília, as mulheres desiludidas do país. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Pois é, o não voto, isso é, a soma de votos nulos, brancos e dos indecisos, é um fenômeno feminino no Brasil, ao menos até o momento. Enquanto as mulheres correspondem a 52% do eleitorado, elas são 58% dos votos brancos e nulos e 55% dos indecisos. Isso falando da corrida presidencial. Os dados são da última pesquisa CNI-IBOP para a presidência da República. Então, na reportagem Mulheres são maioria do não voto em meio à corrupção e crise, que a Gazeta publicou na noite de ontem. Nós procuramos mulheres de diferentes correntes ideológicas para ouvir a opinião delas sobre o caso. E o que nós recebemos foram análises distintas, análises variadas sobre esse fenômeno. Há uma análise de que isso seria um problema, isso seria um reflexo do pouco incentivo que existe para as mulheres participarem da política. Por outro lado, há uma opinião de que isso não representa nada de ruim, que na verdade esse não voto de momento seria apenas reflexo de uma cautela. Mostra de que as mulheres querem mais ouvir as propostas, conhecer as candidaturas antes de tomar decisão. Vamos então conferir a opinião da Nathalie Unterstel, que é do Movimento Agora, e das deputadas federais Luísa Erundina e Renata Abreu. A Luísa Erundina, que é do PSOL, a Renata Abreu, que é do Podemos, ambas de São Paulo. Eu colocaria nesse espectro, sabe, da necessidade de mais opções femininas e, ao mesmo tempo, de opções mais equilibradas. Eu acho que as mulheres provavelmente não se colocam já decididas porque não estão vendo opções claras. A exclusão das mulheres em relação a todos os aspectos. A crise profunda em relação à violência contra as mulheres. Então, tudo isso contribui para que o desalento, a desesperança, a frustração, a indignação se atinge de forma mais profunda, mais aguda sobre as mulheres. A mulher como mãe, ela se preocupa mais com o futuro dos filhos do que o ódio em si. Então, ela tende a ser mais ponderada, ela vai querer ouvir os debates, ela vai querer ver quem tem melhor condição de cuidar desse futuro. Não é uma eleição simplesmente que você está com raiva e aí você elege naquele cara que xinga político. E dentro desse universo do não voto feminino, é possível fazer alguns recortes. Um dos recortes mais expressivos é em relação ao eleitorado do pré-candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O Bolsonaro está tendo, até o momento, um desempenho muito expressivo, muito bom na corrida presidencial. Ele é o líder das pesquisas nos cenários em que o ex-presidente Lula não é considerado. No entanto, tem uma grande diferença entre os votos de homens e de mulheres no Bolsonaro. Por exemplo, na última pesquisa do Datafolha, divulgada em 10 de junho, os votos masculinos do Bolsonaro são mais que o dobro dos femininos em todos os cenários que foram considerados. Para entender esse quadro, eu conversei com a Beatriz Kisses, que é pré-candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, e ela é do PSL, o partido do Bolsonaro. Segundo ela, o que acontece com o Bolsonaro e as mulheres é que existem muitos boatos contra o Bolsonaro que, na avaliação da Beatriz Kisses, distorcem a imagem, a opinião que as mulheres têm sobre o pré-candidato. Colocaram uma série de rótulos nele, machista, uma série de coisas, misógino, como se ele, aquela história de que ele teria dito que mulher tem que ganhar menos que homem. E muitas mulheres, elas foram contaminadas por essas informações, que na verdade eu chamo de desinformação, né? Porque eu que convivo mais de perto com o Bolsonaro, sigo a pauta dele, sei que isso não é realidade. E aí, para encerrar por enquanto, só um destaque histórico para dizer que esse cenário de 2014 talvez não seja uma novidade. Porque em outubro de 2014, nos primeiros dias de outubro, pouco antes de se realizar o primeiro turno da eleição daquele ano, o Datafolha soltou uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República e verificou que as três candidaturas principais daquela ocasião, da Dilma Rousseff, da Marina Silva e do Aécio Neves, essas três candidaturas tinham mais votos de homens do que de mulheres naquele momento. Então, esse é o quadro, Madeleine. Bom, na realidade, a gente tem uma tradição de que as mulheres se decidam no momento final. O voto feminino é um voto diferente do voto masculino aqui no Brasil. A questão do Bolsonaro é uma questão que já foi do Lula em tempos passados. O Lula também tinha um eleitorado
predominantemente masculino, enquanto ele tinha um discurso mais agressivo. Hoje em dia se fala assim, não, estão dizendo que fulano é machista e isso não é verdade. Porque as pessoas hoje não acham que ninguém tem defeito, é proibido qualquer pessoa ter qualquer tipo de defeito e é proibido qualquer pessoa melhorar. O Lula tem publicamente rompantes machistas, o Bolsonaro também tem, o Fernando Henrique também tem, e vários homens da geração deles têm. O pai de todo mundo tem, porque eles foram educados assim. Se eles mudam de comportamento depois, se eles realmente agem assim na sua vida pública, isso é outra história. Mas que quando eles falam ali no meio, eles deixam escapar, é natural. É natural com muitos deles. Só homens dessa geração que não têm rompantes machistas, só os muito iluminados, muito civilizados ou que tiveram uma sorte enorme de nascer em famílias muito humanistas. A maioria deles faz sim esse discurso. E tem a rejeição das mulheres, obviamente, que vivem em casa, sabem muito bem como é que é essa conversa e falam, ai, meu Deus do céu, será que é outro traste igual que nós temos aqui que está lá? Sabe como é que é? E é esse tipo de rejeição que acontece. E é natural que qualquer pessoa que se porte em público com mais agressividade tenha mais rejeição por parte das mulheres. Se porte em público, estou falando no discurso. Se as políticas dessa pessoa são assim ou não, são outros 500. E o fato de o Brasil ser um país extremamente hipócrita, que presta atenção em discurso e não em ação, contribui para isso. A gente não sabe, na realidade, como as pessoas agem, porque a gente está o tempo todo prestando atenção em como elas discursam. O dado importante não apareceu ainda alguém 100% capaz de dialogar com o eleitorado feminino do Brasil. Não descobriram ainda o que as mulheres querem, Olavo. Exatamente, Madeleine. E assim, como eu entrevistei essas diferentes lideranças hoje, eu achei interessante porque no começo eu estava também com uma análise, poxa, isso é um problema, isso mostra que a mulher ainda não está tão ligada na política e tal, mas é o contrário, a análise mostrou para mim uma qualidade das mulheres, né? Uma virtude de não se decidir por paixões. Né? Costuma-se dizer que a mulher é mais passional que o homem, talvez estejamos diante do contrário, né, Madeleine? As mulheres querem saber de proposta, querem saber de sugestões, de programa de governo, coisa que ainda não apareceu, por isso elas ainda não declararam voto. E a gente conhece bem como é que é bravata. Começa com essas bravatas, aí depois a gente está escutando assim, quando eu prometo que eu vou consertar uma coisa em casa é porque eu vou, não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Isso aí. A gente sabe bem. A gente conhece bem promessas vazias. Vindo de homens que prometem tudo, Olavo. Então é por isso que a mulher é mais cautelosa. Ela espera algum sinal de que aquilo vai realmente se realizar. E ultimamente nós não temos tido muitos sinais de que as coisas vão se realizar. Enfim, vamos ver se aparece alguém que consiga realmente dialogar com as mulheres que estão, sim, muito atentas para a política. E não quer dizer que a mulher vai votar necessariamente em mulheres. Quer dizer que não temos pessoas que saibam conversar com o eleitorado feminino ainda. Será que alguém vai conquistar esse eleitorado nessas eleições? Ainda há espaço, eu acredito. Essa matéria já está lá na Gazeta do Povo e quem está aí no chat do YouTube já viu, é isso? Isso mesmo, o pessoal pode conferir lá a matéria. Tá bom, então, Olavo, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.